Esta conversa tem como base perguntas que nós desafiamos os nossos assinantes a enviarmos. Portanto, são perguntas muito abertas e a conversa tem também um limite, porque o Sr. Presidente a seguir vai ter um encontro com o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, eu vou pôr aqui o meu telemóvel para controlar o tempo e vou começar com uma pergunta que foi enviada e que tem a ver com isso. Não com o telemóvel, mas com o hábito que o Sr. Presidente tinha, que era colocar, e foi uma pergunta que foi enviada por um leitor, que era, sempre que era comentador, punha o seu relógio em cima da mesa para controlar o tempo. Agora que recebe o Sr. Primeiro-Ministro e os políticos, também põe o relógio em cima da mesa. Ora bom, eu queria, antes do mais, agradecer o convite para aqui estar. E eu vim aqui para vos felicitar, porque 5 anos são 5 anos. E 5 anos hoje são uma eternidade. São uma eternidade para os políticos, são uma eternidade para a comunicação social. Eu tive a oportunidade de visitar o Observador no Bairro Alto. Para uma entrevista. Exatamente. E estava, tinha aqui 3 meses, 2 meses, 3 meses de vida. E dei a volta e lembro-me ter dito, à saída ou no meio, uma coisa deste género, que não era uma previsão, nem uma antevisão, era uma observação. E via-se, estamos em 2014, noutro ciclo político, antes das eleições de 2015, eu não imaginava vir a ser candidato presidencial, muito menos eleito Presidente da República. Não obstante, eu disse, porque via o Observador como uma espécie de federador da reflexão das direitas, do centro às várias direitas, portanto, anti-estatista, com uma visão que, sendo uma visão europeia, era uma visão muito enraizada em Portugal, com uma posição que era uma posição defensora de um novo estilo de fazer política, um novo estilo de intervir politicamente na sociedade, com uma visão de mudança geracional. Olhando para a volta, vê-se que a idade média é baixa para a idade média na comunicação social portuguesa, e na altura percebia-se. E eu disse assim, se e quando à direita houver um refluxo, provavelmente o que fica é o Observador. Não sei se lembra disso, mas eu lembro-me de ter dito isso. Bom, hoje estamos num ciclo completamente diferente. O Observador não só ficou, como se expandiu, conseguiu ser um sucesso como jornal digital, conseguiu afirmar-se como generalista e ter agora até o prémio, que é um reconhecimento dos pares, conseguiu manter a dinâmica de mudança geracional, apontar para gerações cada vez mais jovens. Foi até mais longe porque, do que percebi, tem uma maioria feminina, que é o retrato demográfico da sociedade portuguesa e tenderá a ser o retrato dominante nos próximos tempos, não só em Portugal como noutros países europeus, e, portanto, marcou muito a agenda, e não só política, depois estendeu-se a outros campos. Económica, social, comportamental, doutrinária, e isso é um facto que eu reconheço e que agradeço, tanto mais à vontade quanto, como imaginam, nem sempre o Observador foi apaixonado pela minha candidatura, foi apaixonado pela minha eleição, foi apaixonado pelo meu estilo, foi apaixonado pelo meu desempenho e, decididamente, não é apaixonado pela coabitação que eu mantenho com o governo de esquerda. E, portanto, isto põe-nos os dois mais à vontade, sendo certo que é muito importante para o pluralismo comunicacional e para a renovação da comunicação social portuguesa
aquilo que o observador representou, representa e vai representar, não é mais 5 anos, é indefinidamente. Indefinidamente. Bom, dito isto, e para responder à questão, de facto, na televisão eu punho o relógio, porquê? Porque na televisão cada segundo conta. Se o programa ultrapassasse X minutos, eu já não me lembro se é tantos segundos, tantos minutos poucos, para além do comunicado à ERC, há uma multa pesada. Se começasse mais cedo ou acabasse mais tarde do que estava previsto, havia uma multa. E, portanto, era uma luta contra o tempo. Não há multas para o Presidente da República quando recebe o Primeiro-Ministro ou recebe os partidos. Eu sei que a prática anterior era a de audiência com o Primeiro-Ministro ser 1 hora, exatamente. Nem mais, nem menos, a não ser em condições excepcionais. E, portanto, estão a ver com uma minha prática um bocadinho diferente. Tem sido sistematicamente mais de 1 hora e, muitas vezes, até bastante mais de 1 hora. Será o tempo necessário para tratar de todos os assuntos que é preciso tratar. Com os partidos políticos há limites temporais, porque eu normalmente marco num dia ou 2 dias, com uma margem de 1h30 para cada um deles. Há depois uns pormenores complicados, é que para haver a cobertura, nomeadamente televisiva, da entrada de cada partido e compatibilizar isso com as declarações do partido que acabou de ser recebido e que às vezes são muito longas, isso obriga a compassos de espera ou a começar as audiências e depois fazer entrar as televisões a meio. Mas eu diria que tem havido um pouco de tudo. Tem havido audiências com os partidos, até porque são periódicas, 3 em 3 meses, com muita matéria a tratar e outras com menos matéria a tratar. Mas normalmente eu diria que 1 hora, 1h15 é suficiente. Não tenho o relógio, aprendi a tê-lo na cabeça e, portanto, não ponho o relógio em cima da mesa. Aliás, não há, ao contrário da televisão, uma mesa à altura para pôr e, portanto, seria muito incómodo ter de colocar numa mesa distante. Portanto, não tiro o relógio, não ponho o relógio, tento gerir o tempo em função da minha experiência. É, de facto, uma experiência que se ganha, sobretudo quando foi professor, e se tem que também dar as aulas naquele intervalo de tempo bastante delimitado. Não, é verdade, quer dizer, às vezes há conversas que se alongam. Em períodos mais críticos, há conversas que se alongam. E depois, o estilo dos partidos é diferente. Quer dizer, nós temos no Parlamento um partido com 1 deputado, temos depois um partido com 2 deputados, temos partidos com grupos parlamentares mais numerosos, há partido do governo e partidos da oposição e partidos de apoio ao governo, mas de apoio muitas vezes distanciado, e depende muito das ocasiões. Há momentos em que é previsível que seja mais longo, há momentos em que é previsível que seja menos longo, até por uma outra razão. Tradicionalmente, o Presidente da República falava com o Primeiro-Ministro, salvo casos excepcionais, apenas na audiência de quinta-feira. Eu falo com o Primeiro-Ministro, ou ele fala comigo, não direi diariamente, mas às vezes em períodos críticos, diariamente. Imaginem, por exemplo, questões europeias ou questões internacionais urgentes. Não dá para esperar uma semana e há decisões a tomar, há uma notícia que surge, há uma intervenção que é preciso fazer. Isso muitas vezes significa menos um ponto ou mais um ponto na conversa de quinta-feira. Com os partidos políticos eu tenho adotado também a orientação de, em princípio, abrir uma exceção durante as últimas semanas, durante o período de campanha eleitoral,
em princípio, a qualquer momento, receber um contacto telefónico ou fazer um contacto telefónico com os líderes partidários. E, portanto, isso significa, há uns que, aliás, não escondem, é o caso da líder do CDS, que não esconde, que faz questão de comunicar ao Presidente da República todas as propostas que considera relevantes ou todas as iniciativas que vai apresentar. Às vezes consegue, outras vezes não consegue, porque nem sempre é possível a comunicação se é uma decisão de última hora. Mas isto significa que, para além dos contactos trimestrais, há muitos contactos de permeio com os vários líderes partidários. E, aliás, eu já tive a ocasião de dizer uma vez, já não sei aonde, que a primeira experiência que fiz, estava eleito, mas não tinha tomado posse, foi a de perguntar a cada um dos líderes partidários o que pensavam os demais líderes partidários para o país naquele contexto. E devo dizer-lhes, naquela ocasião, que fiquei com a sensação que nenhum deles acertava quanto a nenhum dos outros líderes partidários, quer na área mais próxima, à direita, quer na área mais próxima à esquerda, quer nas áreas mais distantes, os de direita sobre os de esquerda sobre os de direita. Isto aconteceu no início, com o tempo, naturalmente, tende a esbater-se, tendem a conhecer-se melhor, mas não totalmente. Portanto, isto para vos dar o teor do tipo de relações que mantém. Agora uma questão muito diferente. Há aquela lenda de que só dorme 3 a 4 horas por noite. Não sei se com esse ritmo ainda consegue manter leituras em dia, mas uma das perguntas que aqui nos fazem, sei que recebeu aqui 2 livrinhos pequeninos, esses são pequeninos, mas com aquelas se mantém as leituras em dia, e uma das perguntas que pediram para lhe fazer foi se... Isto não está a funcionar. Foi se tem algum livro capaz de recomendar que permita às pessoas entender melhor a situação política e económica mundial atual. Alguma recomendação especial, já que há tanto tempo que o professor Marcelo não vai à televisão recomendar livros? Bom, eu já vinha mais ou menos preparado para uma pergunta desse género. Bom, mas tenho vários, vou ter que escolher um. Talvez escolha um. Havia 2, eu podia dar 2, mas vou escolher um. Desses 2. É um livrinho pequenino, está traduzido pela Bertrand, e que eu considero fundamental para se perceber muito o debate internacional que condiciona a nossa vida. Eu normalmente, quando olho para a vida portuguesa, independentemente das convicções, gosto de começar pelo mundo, depois a Europa, depois Portugal. E é de um antigo diplomata de Singapura, hoje professor, que se chama Kishore Mahbubani. Foi primeiro, eu conheci-o em inglês, primeiro o livro, e depois foi traduzido. É muitas vezes citado o pensamento dele, não reportando ao autor, e chama-se A Queda do Ocidente, uma provocação. Qual é a tese dele? A tese dele é a seguinte: estamos a viver uma luta secular entre o Ocidente e o Oriente sobre o centro económico do mundo no futuro, que foi a Oriente até a Revolução Industrial, passou para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos da América. E estamos a assistir hoje, com o peso da China, da Índia, do Japão, da Coreia, a um lento regresso ao Oriente do centro económico do mundo, que só não é mais rápido, não foi até agora, porque a parte do conhecimento é a parte em que o Ocidente é claramente superior. E, portanto, a inovação no domínio do conhecimento, mas que se compra. Quando se tem créditos ilimitados sobre o Ocidente, compra-se, instala-se. E eu pensei muito nisso porque, como sabem, eu tenho os meus netos dispersos pelo mundo, tenho 4 a viver na China, em Shenzhen, que é uma criação do presidente Xi. Ele é do Cantão, ele é daquela região de Cantão, e decidiu criar um centro
uma espécie da Silicon Valley chinesa, um centro artificial, uma metrópole artificial, a partir de uma vila de pescadores de 13 mil habitantes. E em pouco mais de 10 anos passaram para 13 milhões em Shenzhen, onde estão 5 das 20 maiores empresas do mundo, entre elas a Huawei, mais 2 grandes bancos. E esta é a grande questão, vista em termos seculares, vista assim há 10, 15, 20 anos, que explica depois porquê a tensão que se vive nos Estados Unidos da América e que é transversal, embora tenha um afloramento maior na administração atual, ou pelo menos mais conjunturalista, mas que existe mesmo na chamada oposição democrática, que é a preocupação com a transferência do poder económico para o Oriente. E a luta por essa transferência da parte do Oriente. Da China de uma maneira, da Índia de outra maneira. O Japão, apesar de tudo, tem umas pontes com o Ocidente que fazem com que a questão seja diferente. Este livro faz a quase profecia de que o poder voltará para o Oriente, o que não é líquido. E que, portanto, isso obriga o Ocidente a refletir sobre o seu papel enquanto durar esta luta e depois de consumado o desfecho. Isto depois tem consequências para os Estados Unidos da América, tem consequências para a Europa, tem consequências para a aliança entre os Estados Unidos da América e a Europa, tem consequências na projeção noutros continentes. E considero este livro, embora muito focado na questão mais económica e depois com a sua derivada geopolítica, talvez aquele por onde eu começasse é pequenino, para perceber porque tomadas de posição sobre a Huawei, mas depois recuos imediatos, transitórios, com reformulações das sanções aplicadas. Já é a terceira ou quarta vez que isto acontece. Porque estamos perante mercados brutais, os mercados orientais. A Índia ainda vai ser maior do que a China, como mercado. Só não é maior ainda por causa da pobreza, da menor homogeneidade social, mas no dia em que ultrapassar isso, é impressionante o que isso significa, que condiciona toda a estratégia das empresas mais sofisticadas ocidentais. Precisam, quer dizer, não é num nem noutro caso, por exemplo, falava-se da carne de porco. Portugal finalmente conseguiu vender carne de porco para a China. A China consome mais carne de porco que os Estados Unidos da América e a Europa todas juntas. É só essa medida. E porventura mais ainda do que a Rússia também junta. E isso é muito impressionante. Quando se está numa reunião como o OBOR, uma faixa, uma rota, e ver antigas repúblicas asiáticas da União Soviética falarem, tendo como referencial já não a Rússia, a Federação Russa, mas a China, na frente do presidente russo. Dá para ver como o mundo mudou e está a mudar a um ritmo acelerado. Isto é importante perceber, para percebermos depois o desconforto dos outros parceiros todos, entre eles os europeus, no reajustamento a esta realidade. Bem, continuando numa questão que tem de alguma forma a ver com o que acabámos de falar, como é que vê o país daqui por 20 anos? Bom, como é que eu vejo Portugal daqui a 20 anos? Eu sou um otimista realista, não sou um otimista irritante. Portanto, quer dizer, era difícil, sendo professor, tendo de avaliar alunos, tem de ser realista. E ter trabalhado na comunicação social, contacta-se com a realidade. E fazendo questão da proximidade e, portanto, em contacto permanente com a realidade. Eu não sou dos otimistas itéricos, mas sou otimista. Acho que Portugal tem um trunfo único, que é a posição geoestratégica, geopolítica, geotudo. Até a própria história do país. Nós somos únicos enquanto plataforma
entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Fomos sempre. É aquilo em que somos verdadeiramente excepcionais. Depois há outros que são próximos de nós, mas não tão excepcionais. Não têm a posição que nós temos aqui, perto do Mediterrâneo, no Atlântico. Não têm as ligações que nós temos do mundo que fala português. Não têm a experiência das comunidades imigrantes por todo o mundo. E não estiveram onde nós estivemos. Os americanos não estiveram em muito sítio onde nós estivemos. Os outros europeus não estiveram em muito sítio onde nós estivemos. Há os espanhóis que estiveram em muitos sítios onde nós estivemos. Os franceses só em alguns. Os ingleses em bastantes. Mas não exatamente os mesmos. E os outros povos europeus não estiveram. Senão episodicamente. Isto é, nós, há 500 anos que conhecemos essa realidade. Não estamos a conhecer pela primeira vez. E passa isso culturalmente. Porquê é que eu sou otimista daqui a 20 anos? Porque nós temos 4 ou 5 problemas para resolver. E se conseguirmos resolvê-los, e ajuda muito sermos plataforma para resolvê-los, podemos ter um país que, como hoje, é muito mais influente no mundo do que a sua dimensão física ou geográfica. É-o pela qualidade da formação, nos casos, que são muitos, de excelência, somos dos melhores do mundo, somos, de facto. Temos uma capacidade de adaptação a línguas, a climas, a culturas, que é muito rara, muito rara. Entrosamos facilmente, rapidamente. Temos de resolver um problema que é envelhecimento. Provavelmente uma boa parte através da imigração com I. Está a demorar tanto tempo a inversão da natalidade que provavelmente vai ser com o crescimento da natalidade dos imigrantes. Segundo lugar, a homogeneidade social, a coesão social. Temos disparidades muito impressionantes que puxam o país para baixo. Não é só a percentagem de pobreza ou de risco de pobreza, mas são as assimetrias pessoais, funcionais e territoriais. São muito marcadas, ainda. Isso puxa para baixo. Depois temos dado passos importantes na inovação, mas vamos ter de dar muito mais na adaptação do trabalho, da forma de trabalho, da organização social do trabalho a essa inovação. Há mudança científica e tecnológica. Está a acontecer. Hoje o facto de estarem a vir para Portugal, mais do que os nichos de que falava o Michael Porter, nichos de serviços, por exemplo, da indústria automobilística, nichos de serviço, que não são call centers, são já nichos de ID e de prestação de serviços amplos, por causa da versatilidade portuguesa, das ligações que temos e do agradável que é viver em Portugal e seguro. Isto é uma mudança muito apreciável. Está a ver? Começou no governo anterior, continua neste governo. E, portanto, temos esse terceiro problema a resolver. Depois temos um quarto problema, que é o problema das aspirações dos mais jovens numa sociedade muito envelhecida, que é a clivagem etária. Os mais velhos, cada vez mais velhos, a não perceberem os mais novos, cada vez mais novos, a quererem ter protagonismo. Bom, resolvidos estes problemas, que são transversais, e que implicariam uma visão transversal também na sociedade portuguesa, resolvidos estes problemas, nós temos, de facto, condições para ir melhorando a qualidade do turismo, melhorando a qualidade dos serviços, tirando mais proveito das relações que temos ao mundo português, que fala português, e ao mundo ibero-americano. Tiramos proveito das relações com o mundo árabe, mantendo ao mesmo tempo uma tradicional relação com os israelitas. Temos uma capacidade de diálogo a leste muito interessante. Muito interessante. E depois temos os vários orientes, onde podemos estar bastante à vontade. Isto passa, obviamente, por uma mudança de perfil das exportações,
tem que se diversificar, não podemos ter tanta exportação para a Europa quanto a que temos. E há várias mudanças também já iniciadas e, portanto, eu diria que daqui a 20 anos podemos ter um país muito diferente e muito melhor do que este que temos hoje. Bem, nós estamos num órgão de comunicação social e há uma pergunta sacramental que foi enviada sob várias formas por vários dos nossos assinantes e que é, no fundo, como é que acha que deve ser, que esperança pode haver para o modelo de sustentabilidade deste setor, como sabe, tem atravessado enormes dificuldades, não só em Portugal, mas noutros países em todo o mundo. Sim, é verdade. A comunicação social está a ter muita dificuldade em adaptar-se à revolução digital. Muita dificuldade. Porque há uma parte dos profissionais da comunicação social que é muito mais velha, e mais velha, quando digo mais velha, não é da minha idade. Quer dizer, está acima dos 35 anos. E, portanto, já é muito velha para a revolução digital. Apanha, mas já apanhou depois da sua primeira formação. Por outro lado, se o problema é grave em muitas sociedades, nomeadamente europeias, em Portugal é especialmente grave. Porque não há uma democracia forte com uma comunicação social que não seja muito forte. Forte quer dizer independente. Só é independente se tiver condições económico-financeiras para ser independente. E a crise económico-financeira na nossa comunicação social clássica é impressionante. E conheceu uma evolução rapidíssima e muito mais grave do que se poderia esperar há 10 anos, ou há 15, ou há 20 anos. E tem nichos, e portanto as ações são diferentes para os nichos. Há um nicho que se tem vindo a apagar, que é preciso repensá-lo, que é o que tem a ver com as assimetrias territoriais. Com a crise na imprensa e na rádio, local e regional. Houve soluções para dar a volta, cadeias nacionais ou cadeias regionais, mas não chegaram. E isso tem problemas num país que tem tantas comunidades imigrantes. Porque esse tipo de informação, sobretudo a escrita, ligava essas comunidades, pelo menos as mais velhas, às suas raízes. O desaparecimento do porto pago, o não haver medidas a pensar especificamente nesse nicho, tem que ser gerais e abstratas, para não darem casuísmos de intervenção do poder político. Eu penso que nos próximos anos é importante, sob pena de facto termos aí uma desertificação, vão resistindo, mas com cada vez maior dificuldade. Ainda é importante, se queremos manter nesses outros Portugais alguma massa crítica. Depois, há o problema genérico dos clássicos títulos da imprensa escrita nacional, que não soube adaptar facilmente ao online. Porquê? Porque criou a expectativa do online gratuito. E quando quer passar, ou quis passar, para o online pago, era tarde. E quando quis investir mais no online, em muitos casos, já arrancou tarde. E há ali culturas que têm de se conjugar. Está a ser muito difícil. Muito difícil. Depois há problemas genéricos que são de educação e de apelo à leitura. A mim preocupa-me a quebra da leitura, a começar nas crianças e nos jovens. O Plano Nacional de Leitura, que arrancou, e muito bem, e teve uma fase de expansão muito significativa. Depois conheceu uma desaceleração, está agora a reacelerar pelas mãos da Teresa Alçada, mas é uma tarefa muito difícil. Exige uma grande aposta das escolas e da comunicação social. Antigamente era só escolas, hoje mais depressa as crianças e os jovens estão em contacto com a comunicação
incluindo os novos meios de comunicação. E esse problema da leitura, há países como o Canadá, que têm estímulos genéricos à leitura dos jovens. Portanto, não é apoio a órgãos de comunicação social, são estímulos à leitura. Poderia pensar-se nisso. E depois há o panorama da crise nas televisões, que também é muito, muito impressionante. As associações representativas, sobretudo a imprensa, têm apresentado ao Parlamento, em todos os orçamentos de Estado, algumas medidas tributárias ou medidas genéricas que normalmente não passam ou vão passando pontualmente. Há que ter muito cuidado, é evidente, porque nós temos uma tradição de controlo da comunicação social ou de apetite de controlo da comunicação social pelo poder político. E quem trabalhou na comunicação social sabe como é isso. E, portanto, agora a mim preocupa-me o facto de repente poder haver uma debacle, quer dizer, uma crise generalizada na comunicação social clássica e no que isso significa de diminuição do controle do poder político e de pluralismo da opinião e de liberdade e, portanto, de democracia. Não é fácil o caminho, ninguém se sente muito à vontade para agir, o poder político não se sente à vontade para agir, nem a nível parlamentar. Os órgãos de comunicação social têm uma visão muito, apesar de tudo, muito individualista dessa matéria, mesmo os mais afetados. Não sei, eu por vezes pergunto-me, daqui por 6, 7 anos, qual será o panorama da comunicação social, nomeadamente audiovisual. Como será? E apesar de tudo, vejo menos sinais críticos noutros países, a começar em Espanha, a continuar, bom, a Alemanha é um caso especial, mas mesmo em países onde a crise foi muito profunda, como a França, e mesmo a Itália, vejo menos sinais críticos que em Portugal. É uma preocupação que tenho, já a exprimi, também para não parecer uma monomania, não vou passar a vida a exprimi-la publicamente. Sr. Presidente, há aqui um mistério que muitas pessoas se interrogam, que é, enfim, agora durante estes últimos dias, últimas semanas, tem sido mais tranquilo, mas no fundo como é que é o seu dia normal, como é que consegue estar presente em tantos sítios ao mesmo tempo, como é que consegue decidir tão depressa para chegar sempre antes de todos os outros a todo lado. Ora bom, como é que decide são várias questões chegar, como é que decide chegar, como é que decidir a sítios que às vezes parecem importantes e outros menos importantes, como um acidente de um elétrico ou um incêndio de facto trágico? Ora bom, vamos lá ver. Eu dividiria este meu mandato em várias fases, que são, apesar de tudo, muito diferentes entre si. A fase inicial, intensíssima, que vai de março de 2016 até o final de 2016, em que intencionalmente eu tinha 10 programas por dia. 6, 7, 8, 9, 10 programas por dia. Um dia calmo era um dia com 5 programas. Um dia normal era um dia com 7 a 8 programas. Era intencional porque, pelo momento que se vivia na sociedade portuguesa. Metade do país não podia nada com outra metade. E vice-versa. Era um sentimento recíproco. Mas não podiam mesmo. Ia-se aos supermercados, aos hipermercados, e havia uma parte que dizia: o senhor faz favor de correr com eles na primeira ocasião, que é a partir de 4 de Abril, pode dissolver, corra com eles. E outra metade que diga: o senhor é um pouco suspeito, veio do lado errado da história, mas veja lá o que é que vai fazer, porque aqueles senhores são isto e aquilo. E portanto foi muito intencional o ir para o terreno, nomeadamente das áreas metropolitanas, mas depois também por todo o país, para medir o pulso e para distender, para entender e distender.
E só havia uma maneira, era estar nos sítios. E quando ia a um, tinha que ir a outro, porque eu não podia ir a uma determinada área, não ir a outra área, não podia ir a uma certa região, não ir a outra região. E foi, portanto, muito intenso esse processo. Tanto mais quando foi acompanhado de um número também anomalamente elevado de visitas internacionais. Idas lá fora e vindas de chefe de Estado a Portugal. Portugal estava a candidatar o engenheiro Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. Isso implicava, obviamente, um compromisso internacional acrescido em todo o mundo, sobretudo naquele mundo mais próximo. Isso transformou o ano 2016 num ano terrível, e, portanto, estar a contar a minha vida, num dia da minha vida, nesse ano, seria extenuante para todos vós. Poupo-vos isso. Depois, entrou-se no que eu acharia ser uma acalmia, que se inicia com 2017 e termina com a vinda do Papa. A minha ideia foi, há aqui uma situação em que há uma estabilização na política orçamental em termos europeus, há uma normalização dos orçamentos de Estado a aprovar, há uma distensão na sociedade portuguesa, isto permite um distanciamento maior, mais tempo para não ter de ir para o terreno. Sucede a primeira tragédia dos incêndios. Logo a seguir, Tancos. E quando se estava a tentar digerir a primeira tragédia, a segunda tragédia, que vai até ao fim do ano. E era muito mais vasta, em termos de área geográfica. E, portanto, outra vez terreno, muito mais terreno, e o ano 2017 acabou por ser, por razões completamente diferentes das de 2016, ainda mais intenso do que tinha sido o ano anterior. Aí, para uns tempos, sou operado à hérnia, efeito colateral, um dos efeitos colaterais dos anos que tinha tido, paro 2 meses ou 3, mas tinha compromissos internacionais, não podia parar, em 2018. E, portanto, há outra vez uma atividade que já não tem comparação com 16 ou 17 e que desacelera progressivamente, embora não se note, ao longo da segunda metade de 2018. Quando começa a campanha eleitoral. Um pouco patologicamente, a campanha eleitoral começa em setembro, outubro de 2018. É, portanto, começando a campanha eleitoral, cada vez mais difícil ao Presidente da República não fazer nada que seja conotável com a pré-campanha eleitoral. Isto acentua-se no ano de 2019. Bom, neste quadro geral, como é o dia começa à meia-noite. Um dia começa à meia-noite. E, portanto, o meu certamente começa à meia-noite. À meia-noite eu acabei de fazer os 4 quilómetros que faço a seguir ao jantar. Portanto, eu janto, e muitas vezes tenho jantares oficiais, e onde quer que me encontro, vou fazer 4 quilómetros. Em média. Se for em Moscovo, é em Moscovo, se for em Pequim, é em Pequim, se for em Washington, é em Washington. Imaginam as complicações que isso acarreta, mas normalmente é em Portugal. Ou na zona de Belém, Algés, ou na zona de Cascais. Cascais, Estoril, regresso, ida e volta, uma coisa assim. Bom, terminado isso, começo a ler os telegramas diplomáticos, que são centenas, mas que dão o retrato magnífico do mundo pela mão dos nossos magníficos diplomatas. E hoje Portugal, pelas funções internacionais de portugueses, tem de saber o que se passa, ainda mais do que tinha de saber. E, portanto, é um tempo calmo, as pessoas estão normalmente a dormir, ou preparam-se para adormecer, tirando um ou outro caso patológico, e, portanto, é boa altura para isso. E outros relatórios têm que ler. É, portanto, um tema de meditação, de reflexão.
a que se segue depois a limpeza dos mails. Eu tento responder, se não a todos, ao maior número de mails que me enviam. E a hora melhor para fazer isso é algures entre as 2, as 3 e tal da manhã. Não é o ideal, porque me dizem que tem um efeito de despertar a consciência, o ecrã luminoso do computador. Mas, enfim, dividem-se as opiniões médicas sobre a matéria. Na dúvida, eu opto por não ter efeitos malignos. E deixo a leitura para a parte de transição para o sono. Começa assim o meu dia. Com uma vantagem, é que o dia seguinte já está largamente preparado. Ou melhor, esse dia, para o comum dos mortais, está preparado, porque já sei o que se passa no mundo, já li os jornais online mais importantes, já acompanhei tudo isto, é feito a acompanhar o que se passa televisivamente e, portanto, notícias de última hora que surgem, nacionais ou internacionais, e com o que se passa no dia seguinte programado, deixados os recados aos acordados de forma direta, aos não acordados por outras formas que hoje as tecnologias permitem. Bom, durmo, de facto, flutua, talvez tenda a dormir um pouco mais agora do que dormia. Com a idade normalmente tende-se a dormir menos, eu tendo a dormir mais uma meia hora, mais um quarto de hora, mais uma hora, depende, às vezes não posso. E depois, qual é a primeira preocupação? Naturalmente, há contactos que diários são fundamentais no início do dia e no fim do dia. O chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Militar. São fundamentais. Se há matéria internacional, também, o acompanhante de matéria internacional, mas o chefe da Casa Civil também tem um papel coordenador nesse domínio. E depois é importante ver se não houve nada que tivesse acontecido nesse período de tempo. Eu tenho interlocutores internauticos que me enviam, o que é um gesto que eu muito agradeço, sobretudo um deles, porque consegue dormir menos do que eu, que me envia o que se passa no mundo com pormenores que não imagino. Excepcionais. E, portanto, eu recupero logo aquilo que, entretanto, se passou e que só uma pessoa desperta, enquanto eu estava a dormir, pôde apanhar. Ficando com uma relativa fotografia. E com isto respondo à última questão, que é: porquê é que estou atento ao que se vai passar? Porque trabalhei na comunicação social e porque fiz análise política durante 50 anos. Portanto, há coisas que está na cara que vão dar problema. Mesmo quando todos os meus interlocutores acham que não vai dar problema nenhum. Que não vão dar problema nenhum. Mas a minha experiência mostra que aquilo que começou numa beata atirada distraidamente pode significar um fogo político importante. Portanto, isso não é mérito nenhum meu, é um problema de formação ou deformação de muitas décadas de atenção àquilo que por vezes são pormenores, mas que não são pormenores. Depois depende muito. Há manhãs em que tenho audiências, há manhãs em que tenho essencialmente trabalho de discurso, eu faço 80% dos meus discursos. 85%. E naqueles que não faço, depois muitas vezes improviso sobre os discursos que me são dados, porque é muito bom ter uma base e depois improvisar-se com elementos de última hora. E esse é um tempo bom para fazer os discursos. À noite não, já estou cansado, mas de manhã é bom para fazer e para preparar. Sobretudo aqueles que são mais distanciados. Os 25 de Abril, os 10 de Junho, os 5 de Outubro, os congressos disto, daquilo, daquele outro. Bom, os discursos internacionais, a Assembleia Geral das Nações Unidas. Bom, exige alguma reflexão. Não almoço, sempre que posso. Infelizmente, nem sempre me permito esse luxo. E tenho de almoçar, o que é muito inibidor, porque gosto de marcar reuniões ou audiências, ou tirar proveito da hora do almoço. E o meu sonho é almoçar num banco de jardim que tem sol
praticamente toda a manhã e boa parte da tarde, o que dá para comer assandos de queijo e beber o sumo de ananás. Mas há exceções, como imaginam, nomeadamente diplomáticas. Os diplomatas não gostam de jantar, gostam de almoçar, mas não só. Alguns políticos também, e os estrangeiros que vêm também o mesmo. Depois, à tarde, muitas audiências, algumas reuniões quando há que fazer reuniões, ou deslocações. Supondo que estou em Lisboa, deslocações as mais variadas, que duram até o momento em que durarem. Portanto, teoricamente pode ser 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, facilita o facto de eu dar aulas. Eu dava aulas também ao turno da noite na faculdade. Portanto, estou habituado a jantar tarde. E janto bem. A minha grande refeição é o jantar. Porque como depois tenho de estar acordado até muito tarde. E tenho, portanto, jantares, se quiserem, entre aspas, políticos, que normalmente não se têm. Bom, ou aceito convites, ou tenho de ter jantares oficiais, com muita frequência, nomeadamente devido às visitas internacionais. E depois entra-se naquilo que já vos descrevi. Mas isto é, digamos assim, é um modelo com desvios muito frequentes. Porque é muito frequente ter cerimónias que se engrenam umas nas outras em vários pontos do país. Para ter devido o estrangeiro diretamente para um compromisso no Porto, sem passar por Lisboa, e estar, por exemplo, 10 dias sem dormir em casa. O que é um pouco incómodo. A pessoa habituar-se a dormir e tal. Qual a vantagem que eu recebi, por um lado, já vos disse, da vida que tive? Foi a atenção constante ao pormenor e à antecipação. Depois tenho uma vantagem, que passa por ser inteligência, mas não é, que é um poder de concentração instantâneo. Eu mudo de tema para tema instantaneamente. Concentro e decido. Eu estudava na faculdade, contra tudo o que era a prática dos meus colegas, assim, das X horas, durante 45 minutos, uma matéria. Parava, 5 minutos de intervalo, outra matéria. 5 minutos de intervalo, outra matéria. E ninguém estudava assim. Estudavam várias horas seguidas uma matéria para não ver quebras de... Isso também facilita a minha digressão internautica, porque concentro-me rapidamente naquilo que faço e tiro algum proveito disso. Não tenho nenhuma qualificação intelectual, é apenas um problema de disciplina, capacidade de trabalho e disciplina. Isto é, aquilo que visto de fora parece caótico, obedece a uma ordem meticulosa que só eu entendo, e aqueles que são muito próximos e que trabalham comigo já há algum tempo. E daí a preocupação. Claro, depois pergunta, mas porquê o elétrico caiu? Porque eu ia a passar naquela rua. Eu tinha ido a uma visita ali ao lado, mesmo ao lado. Cai o elétrico e a comunicação que eu tenho é uma comunicação, nem sempre é uma comunicação fiável, que permitia prever um efeito muito mais negativo e só miraculosamente não teve. Porque uma caixa de eletricidade conseguiu manter uma caixa de ar na qual sobreviveram não sei quantos dos utentes do elétrico. Normalmente, se não estava ali aquela caixa elétrica, tinham ficado esmagados, todos. E, portanto, a primeira informação, felizmente, não se confirmou, estando eu ali ao lado, justificou o porquê da minha ida lá. Noutros casos, por exemplo, o caso que passou com a primeira tragédia. Eu tinha um dia daqueles, estava um dia de calor imenso, eu tinha uma cerimónia no Terreiro do Paço de barcos no Tejo. Terminou a cerimónia, longa, ao sol, e eu tinha de passar num torneio do golfe, que era uma ideia de um antecessor meu, e mais apreciador do golfe do que eu próprio, e que passou para outro menos apreciador, mas manteve
o alto patrocínio e ficaria mal que eu não desse o alto patrocínio e não fosse lá entregar o prémio. Daí seguia, para verem também o contraste de ambientes e a transversalidade do Presidente, daquilo que é o remanescente de uma sociedade em vias de mutação acelerada para uma reunião de cuidadores informais promovida pela eurodeputada Marisa Matias, no Porto. E, portanto, saí dali para ir para o Porto, para essa reunião. Estava a regressar da reunião, ia falando com os presidentes de Câmara, mal lá, a notícia de um problema grave numa Câmara, eu ligo ao Presidente da Câmara. Para ter a noção, é o mais próximo daquilo que se passa. E havia versões diversas. Havia presidentes otimistas e presidentes pessimistas. Acontece que a evolução não acompanhou o estado de espírito dos presidentes. Correu pior no que estava menos pessimista e correu menos mal na que estava mais pessimista no início. Bom, quando eu regresso, no regresso percebo que se tinha dado a inversão e o agravamento. E de repente, eu já tinha pedido ao ajudante de campo para ir, ou dispensado o ajudante de campo, o motorista que vivia na outra banda, tudo. E de repente eu digo, não, vai ser preciso ir. Isto é uma alteração significativa das circunstâncias. Venham o ajudante de campo, venham o motorista, e fiz aquilo que fiz sempre que se tratou desses casos, com grande fúria do fotógrafo e do câmara. Onde é que ele está? Não está. Não veio. Bom, da presidência, que é ir sem assessores, ir sem mais ninguém, ir. Só com o cara da segurança atrás. E não fui mais cedo, porque demorou tempo até que chegasse o motorista e o ajudante de campo, que estavam do outro lado. Um deles, pelo menos, estava do outro lado. E parti. E quando se parte, não se sabe quando é que se volta. Nem se pensa onde é que se dorme, como é, como não é. Porque percebi que ia ser muito mais grave do que a percepção que havia à distância em Lisboa. Percebi. E percebi por uma expressão do autarca com quem falei. Porque o autarca teve uma expressão daquelas... Eu nem sei, quer dizer, o que é que vai sobrar disto? Assim, uma coisa que era arroçar o quase desespero, a quase impotência. Eu disse, para ele deixar escapar este desabafo, é porque a situação real é mais grave. Portanto, isto são desafios que surgem, umas vezes permitem a crítica de que era pouca coisa, e visto de fora é ridículo o Presidente lá ter ido. Noutras, fazia sentido, na minha visão de proximidade, ter lá ido. Noutra visão, não fazia sentido. Muito obrigado. E nós estamos em cima da hora, diz-me aqui o meu relógio, mas deixe-me acabar com uma última questão. E já que Portugal tem tantos neurocientistas, alguns deles tão brilhantes, há uma pergunta que eu também hesitei um pouco se devia fazer ou não, porque é uma pergunta um pouco sui generis. É um leitor que pergunta se aceitaria que, é óbvio que a vida que nos contou não é uma vida normal, essas capacidades de concentração e de mudança, mesmo com a sua disciplina, também não são comuns. Deixaria que os neurocientistas estudassem as suas capacidades e lugares? Bom, eu não acho que seja motivo de estudo, mas, obviamente, eu sou muito liberal nessas matérias, não sou mais que liberal. E uma das coisas que me preocupou sempre, em relação aos políticos, foi que eles têm a obrigação de não esconder o estado de saúde dos cidadãos. Eu lembro, quando era analista político, que fui muito crítico relativamente a alguns políticos. Eu lembro que um dos casos no estrangeiro, que deu muito a falar, depois houve outro logo a seguir, no mesmo país, foi o presidente Pompidou, que avançou para uma responsabilidade presidencial
e que se veio a descobrir mais tarde que tinha a doença de que morreria, para muitos prematuramente, com um desconhecimento apreciável da opinião pública. Eu nisso sou muito anglo-saxónico, acho que deve haver uma revelação, e por isso é que quando me perguntam sobre a recandidatura, eu meto sempre um item, como dizem os brasileiros, que as pessoas acham ridículo, que é o estado de saúde. Mas não é ridículo. Quer dizer, há a obrigação de quem se compromete por 5 anos de dizer, olha, eu realmente pode haver este problema de saúde, ou este, ou este, ou este, para que não tenha de se descobrir uns meses envolvidos ou uns anos envolvidos. Mas isto para dizer, portanto, com esta o meu à vontade total, todo o estudo que queiram fazer, com certeza. Agora, não vejo a razão para estudo por aquilo que vos disse há pouco, que é, eu sou analista político, e um bom analista político deve ser um bom autoanalista. Tem que ser, senão é fatal. Portanto, não dou notas, isso é a única coisa que não dou notas, deixei de dar, mas autoanaliso-me nos erros que cometo, de vário grau e de vária grandeza, e nas coisas que correm bem, também de vário grau ou grandeza. E, portanto, faço este exercício desde sempre, depois eu faço com os outros, tenho que fazer em relação a mim, estando nestas funções. E tenho a ideia muito clara de que, de facto, não há nada de excepcional, eu dizia-vos há pouco. Não sou excepcionalmente inteligente, sou mediamente inteligente, não sou excepcionalmente culto, sou razoavelmente culto, quanto muito para, digamos, a prática política generalizada, talvez um bocadinho mais lido no passado do que outros intervenientes políticos, estrangeiros, nomeadamente, mas tenho uma capacidade de trabalho muito grande, tenho uma resistência física muito grande, e por isso é que não é irrelevante a resistência física. Este tipo de cargo implica, mesmo para quem tem uma visão muito reservada, uma resistência física enorme, nas deslocações internacionais, nas deslocações internas, e no estar preparado para ter casos nas horas mais improváveis. Há um soldado ferido, nós não escolhemos a hora que o soldado é ferido. Sabe-se a notícia às 2, 3, 4, 5 da manhã. Há um português morto num país estrangeiro, não se escolhe a hora, ou raptado. E é função do Governo informar o Presidente da República. E o Presidente da República não pode saber pelos jornais ou pela televisão, ou não pode saber no dia seguinte. Mas isto para dizer capacidade de trabalho, poder de concentração, o que permite retirar muito proveito e ter um proveito acrescido relativamente à informação recebida, muita informação. O Presidente da República, mas isso todos os presidentes, é talvez, o Primeiro-Ministro também tem muita informação. Eu diria que há 4 ou 5 políticos que têm sempre muita informação que os beneficia não só aos outros. Sobretudo em países como o nosso, em que não há tradição de os líderes da oposição saberem aquilo que o Governo sabe. Que era uma tradição britânica que se perdeu também no Reino Unido. É uma coisa espantosa. Fazia parte, era um gentleman's agreement. O Primeiro-Ministro tem muita informação, porque tem, além da informação diplomática que tem o Presidente, tem informação das informações igual ou superior à do Presidente, mais rápida, em primeira, e tem uma informação dos vários departamentos ministeriais, que por muito que o Presidente acompanha, não consegue ter. Pois há o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem uma informação brutal. Brutal. E há o Ministro das Finanças. Hoje, o Ministro das Finanças, em qualquer economia, incluindo a portuguesa, tem todos os dias o número exato das receitas do Estado até o momento, até aquele dia,
àquele fim de dia, e o número exato das despesas do Estado. O que é uma diferença em relação aos comentadores, às oposições, aos outros políticos. É uma máquina que foi montada por vários governos e que se foi sofisticando. Portanto, permite em cada momento, quando vem uma previsão que tem 3 meses de atraso, ou 1 mês ou 2 meses, cotejá-la com o número exato que se tem na mão. Bom, e o Presidente da República tem, digamos, é a maior vantagem que tem em relação aos outros, como contacta permanentemente com todos os partidos políticos e todos os parceiros económicos e sociais, sabe o que cada um deles pensa. O que muitas vezes não acontece, como disse, nos vários partidos políticos em relação aos demais. E ao definem estratégias na base da informação suposta. Quer na área do poder, quer na área da oposição. Eu suponho que aquele partido vai fazer isto, mas pode não ir fazer. Eu suponho que aquele não vai fazer isto. Portanto, mas se o neurocientista quiser estudar, eu não tive e com isto terminaria, tive uma experiência muito curiosa. Há uma exposição sobre o cérebro na Gulbenkian. Eu fui à antestreia, não fui à inauguração, fui na véspera, que é sempre preferível, porque se vê tudo à vontade, a montar, não, com mais tempo e mais espaço. E havia um jogo, se forem lá onde ver, é um jogo em que há 2 jogadores, é um jogo de futebol, bola colocada no centro do terreno, e quem tiver a maior capacidade de distensão, de abstração, faz avançar a bola na direção da baliza adversária. Quem tiver uma maior dificuldade de abstração sofre golo. Eu tinha como adversário um mestre naquele domínio e que é consabidamente considerado uma pessoa com uma capacidade de meditação, de reflexão, de distanciamento apreciável. A bola avançou mais na direção da baliza dele do que da minha. Ninguém diria, com a fama de frenético que eu tenho. As pessoas não sabem que eu fiz yoga e meditação transcendental. E essa é outra pequena vantagem, a somar ao poder de concentração, que é, nomeadamente em momentos críticos, conseguir fazer um distanciamento incompatível com a imagem externa, que é a minha imagem. Vocês dirão, não, ele deve estar frenético, deve estar doente por não poder intervir durante 15 dias, deve estar doente por não poder chamar os partidos e não poder receber os partidos e não poder dizer o que é que pensa da suposta crise, deve estar doente. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Como, aliás, nos acidentes de automóvel que eu tive. Vi em câmara lenta o acidente de automóvel e o único comentário para comigo mesmo é que pena, tão novinho, ora que maçada, mas tudo instantâneo. Eu tenho a impressão que não vou escapar desta. Um autocarro que perdeu os travões naqueles laranjas em direção ao Marquês de Pombal, eu ia a meter na garagem que ficava ali antes do Hotel Fênix e sou apanhado pelo autocarro, que depois apanha não sei quantos automóveis e para no monumento. O carro fica esmagado, eu salvo-me porque saio projetado por uma porta, miraculosamente, porque uma parte do automóvel ficou com um poste, enfeixado num poste. Portanto, a probabilidade de chegar a Presidente da República naquele instante era nula, ou sequer de viver, que era ainda mais interessante do que chegar a Presidente da República. Bom, e eu a ver o autocarro, a ver que não podia avançar para a garagem porque havia quem estava ali a atravessar na minha frente, e ver em câmara lenta e com uma frieza analítica total e a pensar como é que vai ser possível sobreviver. Impossível. Vou ser passado a ferro,
Vai ser impossível, vou sair muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Agora, fazendo a transposição disto para a política, é que os políticos também são passados a ferro muitas vezes, ou há o risco de ser passados a ferro, e está-se a ver o autocarro a avançar e a aproximar, e é por isso que é prematuro antecipar qualquer decisão minha, porque ela será feita depois de um exercício de yoga e meditação transcendental, daqueles ótimos em que a temperatura baixa de tal maneira que a pessoa tem que pôr uma manta, porque se trata de fixar num ponto, deixar fluir a vida como um rio, não prender nada e abstrair por completo. Temperatura do corpo baixa por completo e tem que se pôr, porque se fica a tiritar de frio, a temperatura é muito baixa, muito baixa. Portanto, é prematuro dar-me por morto, já aconteceu no passado, mas dar-me também por vivo mais tempo do que aquele que eu quero ser vivo. Muito obrigado.